alunos, chegamos ao nosso PET final e ele é avaliativo do nosso plano de estudo tutorado, do regime que nós tivemos especial aí de aulas não presencial, o REAMP, essa oportunidade de estudar um pouco mais filosofia, vimos o conteúdo, sabemos o quanto a filosofia ainda é desvalorizada em nossa sociedade, em especial aqui no Brasil, que a gente precisa sempre lembrar que ela faz parte, está intrínseca na nossa vida, né? O pensamento, ela estuda o pensamento. O pensamento é aquilo que nos distingue dos animais e que nos identifica mesmo como pessoas que pensam, que se relacionam, que descobrem e analisam o próprio pensamento. Essas 4 semanas que estão identificadas dentro do PET avaliativo, então é bom e eu alerto que vocês possam dar uma atenção especial a esse PET avaliativo, fazer com atenção, porque além dele somar uma carga horária, ele também vai ser corrigido. Então ele tem uma nota. Então é bom fazer com atenção nesse sentido. O eixo temático é verdade e validade. Perpassa vários temas que a gente já viu aí nos outros PETs e está dentro do planejamento do 3º ano, né? Conhecimento científico, ser e deve ser, indivíduo e comunidade. Ser e deve ser relaciona mais com no planejamento do 2º ano, mas ele foi, nos PETs que nós vimos, há uma relação aí de conhecimentos que retomam elementos importantes, né? Ser e deve ser, indivíduo e comunidade, que faz aí essa junção, né? Essa relação, que é importante para a gente construir, porque para perceber que o conhecimento é construído e ele não é fragmentado, né? Então vamos ver aí as atividades, muito tranquilas, então é preciso a gente explanar para perceber os elementos principais dela, né? A primeira, que tem 2 questões aí, A e B, se relacionam diretamente com o filme O Retorno da Múmia. Quem nunca viu, e acredito que muitos já viram, porque já passou várias vezes até no canal aberto, né? Mas aqui, independente do conhecimento da história aí, do casal que tenta ao mesmo tempo salvar o filho, né? O Alex, de 8 anos, para descobrir também que vão precisar até de salvar o mundo, né? Pela ambição, mas é um embate entre aspectos científicos e aspectos até mesmo mágicos, né? Mitológicos, que aparecem aí pegando aspectos históricos do Egito, daquilo que já está no nosso imaginário popular. Quem tiver a curiosidade de ver todo o enredo, mas necessariamente perceber o embate entre ciência e magia, né? A gente vai ver aqui na questão: enquanto discursos inteligíveis, a ciência e a magia compartilham de uma estrutura comum. Qual que é a estrutura comum? Que eu coloco aqui, identifico: conhecimento. Tanto na ciência como até mesmo na magia, é preciso ter o conhecimento para alcançar aquilo que são os objetivos de cada área de conhecimento, que tipo de conhecimento que estão implicados aqui. Mas a pergunta é, no entanto, o que diferencia uma da outra? O que seria ciência e o que seria magia? Mesmo que o conhecimento é algo comum das duas, mas tem aspectos, características que é próprio da ciência e aquilo que é próprio da magia. Aqui a gente tem aquele tema da tipos de conhecimentos que sempre se estuda em filosofia no 3º ano para identificar, para a pessoa perceber o que é senso comum, o que é senso crítico, qual que é a importância da ciência, da religião e da mitologia, saber identificar, né? Porque muitas vezes aí que está a habilidade de poder ajudar o aluno, porque muitas vezes, na maioria das pessoas, elas não conseguem fazer essa distinção, mistura tudo, né? Então não consegue, já é uma coisa importantíssima na crítica à sociedade, é você perceber aquilo que estão te enganando, aquilo que as ideologias, você precisa perceber os tipos de conhecimento que existem. Na número 2, já é uma provocação, né? Uma provocação
de percebermos a importância do que é científico na nossa vida. Então, se fosse possível, aí ao mesmo tempo trabalha em possibilidades até imaginativas nossas, né? Se fosse possível um retorno ao passado, no contexto que o filme apresenta lá da década de 1930, é o contexto do filme. A tecnologia disponível que nós temos hoje poderia modificar o desfecho da trama? De que maneira? O desfecho é o momento que os personagens principais eles buscam soluções do conflito ali, do conflito de todo uma busca que querem despertar tanto a múmia, todo o espírito do escorpião rei para dominar o mundo. Então retomar lá homens poderosos que já estão ali, é um poder que está adormecido, né? E eles vão ter que, ao mesmo tempo que eles querem salvar o filho deles, eles vão descobrir que eles vão ter que salvar do mundo. Tudo numa questão imaginativa, mas que provoca assim, a você perguntar, a gente teria que combater magia com magia ou ciência com ciência? Combater um exército mágico seria como, né? Se eu vou retornar ao passado, aqui é fazer uma leitura daquilo que é imaginativo. Eu vou mostrar com as técnicas que eu tenho, que é as técnicas científicas, de que aquilo não existe. E cientificamente não existe certos elementos, mas tem o elemento importante que é preciso reconhecer, né? A mitologia, os aspectos aí do senso comum, as questões tradicionais, históricas, toda essa mística que traz por trás também das pirâmides do Egito, todos esses elementos, a ciência nos ajuda a identificar, não negar, mas a identificar o que é real, o que não é real, né? E não é usar a tecnologia hoje para modificar ali, para salvar eles, não é ter um tanto de canhões e de um poder bélico. Se eu tivesse um poder bélico, voltasse àquele contexto, com o contexto que nós temos hoje, que é o que vem primeiro, né? Como que eu vou ajudar aquele casal a resolver aquele problema se eu conseguisse voltar? Usar do poder bélico que eu tenho. Não é bem essa provocação aqui que faz, mas é a provocação do pensamento, né? Como que a partir da ciência que nós temos hoje poderia resolver toda aquela questão imaginativa que tinha ali. Não é negando, né? Mas mostrando a identidade de cada um deles, né? Isso é interessantíssimo, a provocação que nos faz de embate entre, que a gente pode dizer, as pessoas hoje que esperam muitas vezes soluções mágicas, né? Soluções religiosas. Eu rezo para que eu possa, não é uma relação pessoal com Deus, né? Que me faz ser autônomo, mas é uma relação de dependência, né? Que Deus resolva meus problemas. A número 2, em relação ao contexto da reflexão sobre a consolidação das pesquisas em ciências humanas, né? Nos provocam a pensar aqui, a identificar aquilo que é de pesquisa das ciências humanas. O que seria as ciências humanas, né? O que identifica as ciências humanas? Pesquisas em relação a ela, porque a gente ouve muito pesquisa científica em relação principalmente a áreas médicas, ou pesquisas em relação a áreas sociais, tanto políticas, né, como econômicas, muitas vezes. Mas em relação às ciências humanas, quais que seriam os aspectos que diria aqui que corresponde àquilo que representa as ciências humanas, né? Então você vai classificar a seguir, com A, se corresponder à explicação, e B, se corresponde à compreensão. Então identificar aquilo que é explicação
e aquilo que é compreensão. Então é um exercício que nós vamos fazer aí de pesquisa, de pensar em assuntos que a gente não está acostumado também, né? A número 3 diz respeito à relação aí que nós temos de senso comum e senso crítico, né? As características que diferem senso comum e senso crítico, seria o conhecimento científico. Uma delas não diz respeito, exceto, que eu sempre destaco, né, que em questões desse tipo, muitas vezes nos confunde. 4 delas correspondem a características que distinguem aquilo que é o senso comum do senso crítico. O que é o senso comum? Que sempre foi estudado aí na filosofia. A número 4 é sobre os mitos, né? Qual que é a alternativa correta que corresponde aos mitos? Aqui nós temos uma fala do que seria o mito e tem uma alternativa que corresponde ao que é o mito, né? Aquele primeiro tipo de conhecimento antes de inaugurar a filosofia pelos pré-socráticos. A número 5, o tema é liberdade e determinismo, lembrando que liberdade é o aspecto que nos relaciona com o mundo de autonomia, de responsabilidade, que podemos mudar, fazer escolhas, fugir de determinismo. Determinismo é uma pessoa determinada, mas determinismo são coisas que não foram feitas escolhas e que elas são impostas na nossa vida. Por exemplo, eu nasci homem, eu nasci mulher, eu nasci em certa família, eu nasci em certo ano. Tem coisas que a gente não consegue mudar, mas tem outras aí que vem a liberdade. Eu nasci com uma deficiência no braço, então eu vou ser assim para sempre? Não. Você tem a liberdade de superar esses determinismos. Porque a relação de liberdade com determinismo é sempre de superação. A número 6, em relação até a ideologia, né, do American Way of Life, um caminho de nova liberdade, nova vida, que foi colocado nos Estados Unidos, foi de muita propaganda logo depois das guerras, né, um novo estilo de vida americano, né, e com muitas representações, imagens igual a essa daqui, uma família toda estruturada, cheia de bens de consumo em volta, né, você pode ver que aqui a família está o tempo todo cheio de bens de consumo alimentício, de usuários e várias coisas. Isso daí era um padrão social, uma crença em que são valores democráticos liberais, né? Que a gente defende muito no Brasil aqui, que o tempo todo se critica de forma alienante, né? Comunismo, socialismo, toda outra forma de sociedade, isso é um bicho papão, né? Então existe uma crítica a esse tipo de padrão imposto pelos Estados Unidos e que nós consumimos até hoje, né? Sob o ponto de vista da interpretação do marxismo, o que está querendo dizer esse estilo de padrão, né? Então uma única opção aqui, muito tranquila E no final nós vamos ter uma autoavaliação. Ela é muito interessante, muito tranquila, para você refletir o que você aprendeu durante esse tempo em filosofia. Nós temos aqui um quadro, 4 opções, você vai marcar ou sim, em parte ou não. A filosofia te ajudou a refletir sobre as coisas que acontecem com você, porque a filosofia ela tem essa importância, característica de ajudar a autorreflexão, a reflexão da sociedade e a reflexão do mundo, né? Então ela te ajudou a refletir sobre você, compreender as outras pessoas, que há vários pontos de vista. Aí uma grande característica que é você abrir a sua mente, porque muitas vezes as pessoas cheias de ideologias, com pensamento fechado, pensam que o mundo deveria pensar de uma maneira só. Quando a gente vê o diferente, a gente tem essa dificuldade de lidar, né? Então a filosofia ela sempre nos ajuda a pensarmos que há várias
há diversidade, há vários tipos de pensamento, a diversidade é muito importante. Ela te ajudou a entender que o pensamento não é algo pronto, que evolui ao longo da história. Então a filosofia ela nos ajuda a reconhecer que nós somos muito... não nascemos pronto, né? E mesmo que a pessoa tenha 50 anos de vida, não quer dizer que ela é madura, evoluída enquanto pensamento. Porque até atualmente a gente vê muito isso nas mídias, quanto absurdo, principalmente pessoas mais idosas que não têm análise crítica nenhuma. Então é uma construção, por isso que muitas vezes as pessoas têm medo da filosofia, porque ela te faz reconhecer que você precisa evoluir, né? E aí, você conseguiu perceber que aqui são questões de percepção, de compreensão, né? Que o pensamento não é pronto, é algo que evolui durante a história, e perceber que também eu sou responsável pelos acontecimentos. Aí retoma até a ideia de Sartre, né? Nós somos condenados a ser livres, eu sou livre, mas eu sou responsável também. Então, as minhas escolhas geram responsabilidade. E eu percebo que o que acontece, tudo que acontece no mundo, eu também tenho parte de responsabilidade nisso, né? Então aí você vai marcar assim, parte ou não, muito tranquilo. Aí a gente fecha, fazer isso com atenção, né? Nós fechamos então o PET avaliativo final, fazendo esse fechamento do nosso ano letivo, lembrando que ele vai somar carga horária e vai ser corrigido, avaliado, né? Então, bons estudos, boa leitura e bom final de PET aí, nesse tempo que nós estamos vivendo de REAMP. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, que vai ser a correção desse PET.